O significado mais geral de abodá é próximo de obra, a obra no campo, 1 Crônicas 27, 26. O trabalho diário de manhã à noite, Salmo 104, 23. E o obreiro na indústria de linho, 1 Crônicas 4, 21, indicam um uso com o qual estamos familiarizados. A isso deve ser acrescentado que abodá também significa trabalho duro, como o do escravo, Levíticos 25, 39, ou de Israel quando estava no Egito, e de vós mesmos, e tomai vós palha de onde se achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Êxodo 5:11. O significado mais limitado da palavra é serviço. Israel estava a serviço do Senhor, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte no Senhor. Josué 22, 27. Sempre que o povo de Deus não era completamente dependente dele, ele tinha de escolher entre servir o Senhor Deus ou os reis humanos com suas exigências de trabalho forçado, tributo. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. 2 Crônicas 12, 8. Outra especialização do uso está em associação com o tabernáculo e o templo. Os sacerdotes eram escolhidos para o serviço do Senhor e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação para administrar o ministério do tabernáculo. Números 3, 7. Os levitas também tinham muitas funções importantes no templo. Eles cantavam, tocavam instrumentos musicais e eram secretários, escribas e porteiros. 2 Crônicas 34, 13. Portanto, qualquer coisa de pessoas a objetos, 1 Crônicas 28, 13, associada com o templo, era considerada estar a serviço do Senhor. Nossa compreensão de adoração, com todos os seus camponeses, vem próximo ao significado hebraico de abodá, como serviço. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e sacrificar holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandato do rei Josias, 2 Crônicas 35, 16. As traduções da Septuaginta são liturgia, serviço, doulia, escravidão, ergon, trabalho, ação e ocupação, e ergasia, procura, prática, trabalho, lucro, ganho. Ebed, servo, escravo. Este substantivo aparece mais de 750 vezes no Antigo Testamento. O termo Ebed ocorre pela primeira vez em Gênesis 9:25, servo dos servos seja Canaã aos seus irmãos, significando o mais inferior dos escravos. Um servo pode ser comprado com dinheiro, Êxodo 12:44, ou contratado, 1 Reis 5:6. A declaração frequente e repetida da redenção de Deus de Israel é: o Senhor nos tirou da casa da servidão, escravidão, Êxodo 13:14, Hebreus 2:15. O termo Ebed era usado como marca de humildade e cortesia, como em Gênesis 18:3. Rogo-te que não passes de teu servo. Gênesis 42:10. Moisés se dirigiu a Deus nestes termos: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo. Êxodos 4:10. É a marca daqueles chamados por Deus, como em Êxodos 14:31. O povo creu no Senhor e Moisés, seu servo, Deus reivindicou, porque os filhos de Israel me são servos. Levíticos 25:55, Isaías 49:3. O Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, 2 Reis 21:10. O salmista disse: Sou teu servo, Salmo 116:16, indicando a conveniência do título para todos os crentes. De significado principal é o uso de meu servo, em Isaías para aludir ao Messias, Isaías 42:1-7. Israel era um servo cego e surdo, Isaías 42:18. Assim o Senhor chamou o meu servo, o justo, Isaías 53:11, para levar sobre si o pecado de muitos, Isaías 53:12.
e para ser a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, 6. O servo não era homem livre. Peraí, como que é aqui? Isaías. Peraí, deixa eu ver se eu vi bem aqui. Não era Israel, que era um servo cego e surdo. Não era Isaías, não, era Israel, né? Isaías, tá em Isaías 42, 18, certo? Mas aqui tá falando Israel, que era um servo cego e surdo. Assim o Senhor chamou o meu servo, o justo, Isaías 53, 11, para levar sobre si o pecado de muitos, Isaías 53, 12, e para ser a minha salvação até a extremidade da terra, Isaías 49, 6. O servo não era homem livre, ele estava sujeito à vontade e ordens do seu senhor, mas o sujeito podia se submeter de boa vontade e com amor ao seu senhor. Êxodo 21, 5. Permanecendo a seu serviço, quando ele já não é obrigado a agir assim, por conseguinte, é uma descrição muito apropriada da relação do homem com Deus. A Septuaginta traduz abade e seus substantivos por 7 raízes gregas diferentes que dão significados mais específicos ao termo. Por meio dessas raízes, o uso básico de abade entra no Novo Testamento. É extraordinário o cumprimento de Jesus, do servo do Senhor, em Isaías, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Atos 4:30, servo Jesus. Outro uso importante é o que Paulo faz de servo de Jesus Cristo, Romanos 1:1, mais apropriadamente escravo de Jesus Cristo. Sharat, servo, servidor, como particípio, né? Ser particípio. Sharat, servo, servidor, ministro. Josué 1:1 é um exemplo da ocorrência da palavra Sharat, e sucedeu depois da morte do Senhor, da morte de Moisés, servo, Ebed, entre parênteses Ebed, do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo, entre parênteses Sharat, de Moisés. Ezequiel 46, 24 diz respeito a um lugar no complexo do templo, o qual é reservado para os ministros da casa. O privilégio de servir ao Senhor não é restrito aos seres humanos. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, entre parênteses anjos, vós ministros seus que executais o seu beneplácito. Salmo 103, 21. Fogo e vento, concebidos poeticamente como pessoas, também são ministros de Deus. Salmo 104, 3. Josué era o servidor de Moisés, Êxodo 24, 13. E Eliseu tinha um servo, 2 Reis 4, 43. A palavra Sheol, as 65 ocorrências desta palavra estão distribuídas ao longo de todo o período do hebraico bíblico. Primeiro, a palavra significa o estado de morte, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará. Salmo 6:5. É o lugar do descanso final de todos os homens. Na prosperidade gastam os seus dias e no momento descem à sepultura. Jó 21:13. Ana confessou que era o Deus onipotente que leva os homens ao Sheol, morte, ou os mata. 1 Samuel 2:6. Sheol é paralelo às palavras hebraicas para inferno. Jó 26:6. Corrupção, Salmos 16:10, e perdição, Provérbios 15:11. Segundo, Sheol é usado para descrever um lugar de existência consciente depois da morte. Na primeira ocorrência bíblica da palavra, Jacó disse: na verdade, com choro, hei de descrever ao meu filho até a sepultura. Gênesis 37:35. Todos os lugares vão para o Sheol, um lugar e estado de consciência depois da morte. Salmos 16:10. Os ímpios são castigados ali, Números 16:30 e Deuteronômio 32:22 e Salmos 9:17. Eles são postos em vergonha e silenciados no Sheol. Eles são postos, tá? Eu acho que tá escrito assim, em vergonha, tá errado aqui. Eles são postos em vergonha, né? E silenciados no Sheol. Salmos 31:17. Jesus aludiu
ao uso que Isaías fez da palavra Sheol, Isaías 14:13, quando pronunciou o julgamento sobre Cafarnaum, Mateus 11:23, traduzindo Sheol por Hades ou inferno, significando lugar de existência consciente e julgamento. É um lugar indesejável para os ímpios, Jó 24:19, e um refúgio para os justos, Jó 14:13. Sheol também é lugar de recompensa para os justos, Oséias 13:14, 1 Coríntios 15:55. O ensinamento de Jesus em Lucas 36:19-31 parece refletir com precisão o conceito do Antigo Testamento sobre o Sheol. É um lugar de existência consciente depois da morte, um lado do qual está ocupado pelos sofrimentos mortos injustos, estão separados por um grande abismo, do outro lado povoado pelos mortos justos que desfrutam sua recompensa. A outra palavra é sinal, no hebraico é ot. Ot, sinal, marca. Os cognatos desta palavra aparecem no aramaico e no árabe, ocorre 28 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos do idioma. Esta palavra descreve algo pelo qual uma pessoa ou grupo está caracteristicamente marcado. Esta é a ênfase em Gênesis 4:15. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. Em Êxodos 8:23, Deus promete: e porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Êxodos 12:13. Números 2:2 usa ot para representar uma bandeira militar, enquanto que Jó 21:29 usa a palavra para aludir a bandeiras que identificam tribos nômades. Raabe pediu aos seus convidados israelitas um sinal certo, um penhor da verdade, e eles estipularam a corda escarlate pela qual ela os fizera descer pela janela e para fora dos muros de Jericó. Josué 2:12. A palavra significa sinal como lembrança do dever a cumprir. Este uso aparece primeiramente em Gênesis 9:12. Este, entre parênteses, o arco-íris, é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós e entre toda alma vivente. Gênesis 9, do 4 ao 15. Um símbolo que faz lembrar algo é representado por ot. E, entre parênteses, a observância da festa dos pães asmos. Ti será por sinal, que fechou asmos, fechou parênteses. Ti será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Êxodos 13:9. Um sinal que eventualmente mostra a verdade de uma declaração é indicado por ot. Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Êxodos 3:12. Em passagens como Êxodos 4:8, ot descreve um sinal milagroso. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Sinais são atestações da validez de uma mensagem profética, mas eles não são a prova mais relevante ou final de um profeta. Ele tem de falar em conformidade com a revelação já feita, Deuteronômio 13:1. Várias passagens usam ot para se referir a indicações ou prestígios de eventos futuros. Porém, dizendo assim, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. 1 Samuel 14:10. Em ot pode ser um sinal de aviso, quando aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Números 16:38. A primeira ocorrência de ot está em Gênesis 1:14, a que diz respeito às estrelas indicadores do tempo e dias e estações. A palavra agora é sol.
No hebraico é Shemesh, sol, Shamshu também. Escudo em forma de sol meia, que é Shamshu. Os cognatos desta palavra aparecem no garítico, acadiano, aramaico, fenício e árabe. Ocorre 134 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos. Esta palavra significa sol, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. Gênesis 15, 12. Primeira ocorrência da palavra. As asas do sol são provavelmente os seus raios. Malaquias 4, 2. O sol e em especial sua regularidade apoiada pela soberania divina. Gênesis 8, 22. Figura a segurança dos aliados de Deus. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que os amam sejam como o sol quando sai na sua força. Juízes 5:31. Deus, quando quer, pode fazer o sol ficar parado. Josué 10, 12, 13. Ou escurecê-lo como indicação do seu julgamento sobre os seus inimigos e salvação para o seu servo. Joel 2:31. O sol e todos os corpos celestes foram criados por Deus. Gênesis 1:16. E são convocados a louvá-lo. Salmo 148:3. Os cananeus e outros povos adoravam o sol como um deus, e este paganismo surgiu entre os israelitas nos tempos de declínio espiritual. Deuteronômio 4:19. Em 2 Reis 23:5, talvez se pudesse traduzir assim: os que incensavam a Shamshu. Confira 2 Reis 23:11. Pode ser que passagens como Salmos 148:3 sejam as insinuações ao Deus Sol, embora isto seja questionável. O termo Shemesh é usado em expressões que indicam direção. O leste é o nascimento do sol, depois partiram de Obote ao nascente do sol. Números 21:11. O oeste é o pôr do sol, porventura não estão eles daquém do Jordão junto ao caminho do pôr do sol? Deuteronômio 11:30. No Salmos 84:11, a palavra descreve um escudo em formato de sol, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. A palavra Shemesh pode ser um termo referente à estrutura: e as tuas janelas ameias farei cristalinas e as tuas portas de rubis. Isaías 54:12. Há algumas expressões notáveis relacionadas com Shemesh: estar diante do sol ou perante os olhos do sol, é ser exposto abertamente. Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, ao ar livre. Ara, Números 25:4. Ver o sol é viver. Como o aborto de uma mulher, nunca vejam o sol. Salmo 58:8. Algo debaixo do sol é a vida vivida na terra e separada de Deus, em oposição à vida vivida na terra numa relação adequada com Deus. Eclesiastes 1:3. A palavra sonho no hebraico é alom, sonho. Este substantivo ocorre cerca de 65 vezes em todos os períodos do hebraico bíblico. A palavra significa sonho. É usada para aludir a sonhos comuns tidos enquanto a pessoa dorme. Então, me espantas com sonhos e com visões me assombras. Jó 7:14. O uso mais significativo dessa palavra é com referência a sonhos e ou visões proféticas. Tanto os verdadeiros quanto os falsos profetas afirmavam se comunicar com Deus por meio de sonhos e visões. Talvez a passagem clássica que usa a palavra neste sentido seja Deuteronômio 13:1. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal
ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, este sentido que o sonho é um meio de revelação aparece na primeira ocorrência bíblica de Alom ou Alom. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite. Gênesis 20.3. Alam, ficar saudável ou fortalecer-se, sonhar. Este verbo, que aparece 27 vezes no Antigo Testamento, tem cognatos no garítico, aramaico, siríaco, cóptico, árabe e etiópico. O significado ficar saudável aplica-se somente a animais, embora sonhar seja usado para aludir a sonhos humanos. Gênesis 28:12, a primeira ocorrência conta que Jacó sonhou que viu uma escada cujo topo tocava o céu. A palavra soprar é taca. Taca, golpear, soar, aplaudir, bater palmas, soprar, cravar. Encontrada no hebraico antigo e moderno, esta palavra ocorre no Antigo Testamento hebraico quase 70 vezes. No versículo onde taca, ou taca, eu acho que é taca, ocorre pela primeira vez, é encontrado 2 vezes. E armara taca, Jacó e sua tenda naquela montanha, armou taca, também Labão com seus irmãos, e irmãos a sua na montanha de Gileade. Gênesis 31:25. O significado aqui é golpear ou cravar uma estaca para firmar as cordas da tenda, armando assim a tenda. A mesma palavra é usada para dizer que Jael está cravando a estaca na fronte de Cícera. Juízes 4:21. A Bíblia também usa taca para descrever o vento ocidental fortíssimo que cravou os gafanhotos no Mar Vermelho. Êxodos 10:19. A palavra tacar expressa a ideia de soar uma trombeta ou buzina. É encontrada 7 vezes com este significado na história da conquista de Jericó. Josué 6:4. Aplaudir com as mãos em louvor ou triunfo. Salmos 47:1. Ou apertar as mãos em concordância. Provérbios 6:1. São descritos por este verbo aplaudir com as mãos em concordância, era garantia ou fiador do acordo. A palavra agora é sorte. No hebraico é goral, sorte. Esta palavra é atestada 77 vezes em todos os períodos do idioma, se certa visão tradicional sobre a formação do cânon for aceita. A palavra goral representa a sorte que era lançada para descobrir a vontade de Deus em determinada situação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Levíticos 16:8. Primeira ocorrência. Exatamente o que estava envolvido no lançamento da sorte não é conhecido, visto que a terra da Palestina estava alocada entre as tribos pelo lançamento de sortes. Essas partilhas vieram a ser conhecidas por sortes. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul até o termo de Edom. Josué 15:1. Em uso aplicado, a palavra goral descreve a ideia de destino ou fado. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles não serão. Esta é a parte daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Isaías 17:14. Considerando que Deus é visto como aquele que controla todas as coisas de forma absoluta, o resultado do lançamento da sorte é divinamente controlado. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Provérbios 16:33. Assim, a providência, o controle divino da história é figurada como a sorte da pessoa. A palavra subir
Subir é alá, subir, ascender, oferecer. Esta palavra ocorre em todos os idiomas semíticos, inclusive no hebraico bíblico. O Antigo Testamento atesta cerca de 890 vezes. Basicamente, alá sugere o movimento de um lugar mais baixo para outro mais alto. Essa é a ênfase de Gênesis 2:6, primeira ocorrência da palavra, que relata que o jardim do Éden era regado por uma névoa ou vapor que subia da terra. A palavra Alá também pode significar subir ou ascender. O rei da Babilônia disse em seu coração: eu subirei ao céu. Isaías 14:13. Essa palavra pode significar fazer uma jornada, como na viagem do Egito, Gênesis 13:1, para a Palestina ou outros pontos em direção ao norte. O verbo pode ser usado num sentido especial, com o significado de estender-se, alcançar. Por exemplo, a fronteira de Benjamim subia, se estendia e alcançava pela montanha para o ocidente. Josué 18:12. O uso de Alá para descrever a jornada do Egito para a Palestina é expressão tão padronizada que aparece muitas vezes sem os pontos de referência geográficos. José disse a seus irmãos que subissem em paz para o seu pai, Gênesis 44:17, até a volta do exílio, que era uma jornada de norte para o sul, Palestina. É descrita como uma subida, Esdras 2:1. Assim, a referência pode não ser tanto a subir fisicamente, mas a subir figurativamente ou espiritualmente. Este uso aparece muito tempo antes dos dias de Esdras, quando está dito que a pessoa sobe ao lugar onde o santuário está localizado. Deuteronômio 17:8. O verbo se tornou termo técnico de fazer peregrinação, Êxodos 34:24. Ao subir para comparecer na presença do Senhor, num contexto secular, compare o subir de José perante a presença de Faraó, Gênesis 46:31. Em ocasiões em que o inimigo se localizava em posição superior, um lugar mais alto subia-se para a peleja contra ele. Assim, Israel subiu para fazer guerra contra os moabitas, que ouviram falar da aproximação dos israelitas enquanto estes ainda habitavam em suas cidades. 2 Reis 3:21. O verbo também se refere a sair para fazer guerra contra alguém, embora não haja movimento de um plano mais baixo para um mais alto, Josué 22:12. Mesmo quando Alá é usado sozinho para significar ir para a guerra, o Senhor disse a Finéias: subi, que amanhã eu te entregarei na mão, Juízes 20:28. Por outro lado, se reconhece que o inimigo está em plano mais baixo, pode-se descer, Yarad, a pelejar, Juízes 1:9. O oposto de subir para a peleja não é descer a pelejar, mas parar de alamial, pelejar, literalmente subir de contra. Outro uso especial de Alá é vencer, literalmente subir de. Por exemplo, o faraó temeu os israelitas que em guerra se ajuntassem com o inimigo, lutassem contra o Egito e subissem, vencessem na terra, Êxodos 1:10. Subir também pode ser usado para aludir a aumentar em força, como o leãozinho que se fortalece com a presa. Judá é leãozinho da presa subiste, Gênesis 49:9, Deuteronômio 28:43. Não só coisas físicas podem subir, a palavra Alá também é usada para se referir ao aumento de ira, 2 Samuel 11:20. A subida de um clamor diante de Deus, Êxodos 2:23, e a ininterrupção do som da peleja, embora o som da esteja omitido. O som da esteja entre aspas, o som da esteja omitido. 1 Reis 22:35. A palavra também é empregada no modo passivo para denotar a mistura de duas espécies de estofos diversos.
levando uma a jazer ou ser colocada sobre outra. Levíticos 19:19. Às vezes, subir significa colocado. Mesmo quando a direção é descendente, como quando se coloca o jugo no boi, Números 19:2, ou se vai ao túmulo de alguém, Jó 5:26. Isso pode ser ilustração de como os verbos hebraicos às vezes podem significar o oposto. O verbo também é usado para aludir a numerar um censo, 1 Crônicas 27:24. O verbo alá é usado no radical causativo, que significa apresentar oferta a Deus. Em 63 casos, a palavra é associada com a apresentação da oferta queimada por inteiro, holocausto, olá. A palavra olá é usada para se referir ao ato geral de apresentar ofertas. Quando ofertas várias são mencionadas no mesmo contexto, Levítico 14:20, ou quando o propósito da oferta não esteja especificamente em mente, Isaías 57:6. Às vezes este verbo significa meramente oferecer, Números 23:2. Elion, o superior, o mais alto, o altíssimo. Esta palavra ocorre 53 vezes. O uso de Elion em Gênesis 40:17 significa o mais alto, em contraste com o mais baixo. Onde se refere ou designa Deus, Elion significa o Altíssimo, Gênesis 14:18. Ma'alá, passo, procissão, Ma'alá. Procissão, peregrinação. Em algumas das suas 47 ocorrências bíblicas, Ma'alá significa passo ou degrau, Êxodos 20:26. A palavra também significa procissão, passando, Salmos 84. Salmos 84, 6. A palavra agora é suficiência. Dai suficiência, o exigido bastante. Os cognatos dessa palavra aparecem no aramaico recente, siríaco e fenício. Suas 42 ocorrências, no caso em hebraico é dai, né, essa palavra. Suas 42 ocorrências bíblicas se dão em todos os períodos do hebraico bíblico. A palavra é traduzida variegadamente de acordo com as necessidades de determinada passagem. O significado de suficiência é claramente evidenciado em Êxodo 36:7. Porque tinha um material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobejava. Uma tradução diferente é garantida em Jeremias 49.